Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa sétima aula do nosso curso básico de Excel. E hoje nós vamos aprender um pouquinho como trabalhar com tabelas, certo? Aí você me pergunta, mas a gente não já está trabalhando com tabelas? Eu vou te responder, não, a gente não está trabalhando com tabelas. Estamos trabalhando com planilhas, certo? Tabela é diferente de planilha. Então, deixa eu só adicionar mais uma aba, né? Vou copiar. É outra coisa, pessoal. Para você tem a opção de copiar essas abas aqui embaixo. Posso fazer uma cópia, né? Então é só, eu posso escolher aqui, mover ou copiar, criar uma cópia. Ok, pronto. Eu já tenho os dados já tá duplicados aqui. Por quê? Porque eu vou mostrar a vocês como trabalha com tabela e eu vou comparar aqui um com o outro, né? Então essa aba aqui vai ser, a gente chama esses dados aqui de intervalo comum. Intervalo comum, certo? Que simplesmente são os dados agrupados em uma planilha. Essa daqui vamos chamar de tabela, certo? Como que a gente formata uma planilha em tabela, um intervalo em tabela? É aqui, ó, página inicial, formatar como tabela, né? Fica aqui do lado do formatação condicional. Clicando aqui, ele vai me dar alguns designs para mim escolher, né? A tabela que eu quero. E eu prefiro, né? Eu gosto particularmente desse daqui, preto com branco. Mas vocês escolhem o design que você quiser, né? É gosto de cada um. Selecionei o meu design. Ele vai dizer aqui os dados, né? Que vai entrar na tabela. No caso vai ser toda essa planilha aqui, todos esses dados aqui. E ele pergunta se eu tenho cabeçalho, né? No meu caso eu tenho. Né? Como falei com vocês em aulas anteriores, né? Sempre use cabeçalho, pessoal. Isso daí não pode ser. Isso daí é inquestionável. Tem que ter cabeçalho nas suas planilhas, nos seus dados. É uma forma, é útil, né? Vai facilitar em tudo na hora de você organizar. Então, tem que ter. Então, minha tabela tem cabeçalho, tá aqui em cima. Clique em OK, ele já vai ficar nesse formato aqui. Aí, qual a diferença? Por que trabalhar em tabela? Bom, a tabela ela facilita muitas coisas comparado com o intervalo comum. Então ela otimiza nosso tempo, né? Então, por exemplo, né, aqui ele já ficou pintadinho bonitinho, aqui tá tudo em branco, né? Só essas linhas que eu coloquei aqui em cima antes de começar o curso, mas aqui tá tudo em branco. Aqui ele já está estruturado, já tem as linhas aqui embaixo, né? Já o cabeçalho já está preto, já está tudo certinho. Outra coisa, quando eu formatei em tabela, ele já apareceu o filtro aqui em cima. Você vê que já tem um filtro aqui no cabeçalho. Se eu quiser filtrar, aqui já fica mais fácil. Filtrar o HD aqui, certo? Então já ficou mais rápido, né? Aqui, se eu quiser filtrar, eu vou ter que fazer aqueles passo a passo que a gente fez anteriormente, né? Dados, filtro. Aí ele vai adicionar o filtro, né? Até aí tudo bem. Outra coisa, se eu quiser adicionar uma fórmula, eu não vou precisar arrastar, né? Por exemplo, se eu quiser adicionar, vamos dizer, a participação do total da venda. Então deixa eu ver aqui, ó. Vai ser igual a participa. Aliás, o cabeçalho vai ser participação, né? Participação. Vamos aprender uma formulazinha nova, né? Vai ser igual a esse,
daqui, o total da venda, vai ser igual ao total da venda dividido pela soma. Abre parênteses, eu vou selecionar toda a coluna. Para me selecionar a coluna, já é outra vantagem da tabela, né? Eu não preciso selecionar os dados um por um. Basta eu clicar aqui, ó, nessa bordinha aqui entre a tabela, entre o cabeçalho, né, e o restante da planilha, que eu vou selecionar toda a coluna, né? Selecionei toda a coluna, fecho o parêntese e aperto igual. Aqui está em formato de valor, mas aqui é só a gente alterar aqui, né? Deixa eu botar aqui as casas decimais, né? Então, você vê que eu não precisei arrastar, certo? Ele já foi automaticamente. Quando eu cliquei aqui em participação, ele já entrou automaticamente nos dados. Então essa coluna aqui, ela já faz parte dessa tabela, certo? E quando eu somei aqui, eu coloquei a fórmula, ela entrou automaticamente em todas as linhas, certo? Se eu fosse colocar isso aqui no intervalo comum, como é que ia ficar, né? Então vou aqui, ó. Participação. Coloquei aqui participação e é igual a esse daqui, mesma fórmula, pessoal, dividido pela soma. É aí que tá. No caso, você poderia selecionar aqui o H, né, para facilitar, só que quando você seleciona o H para selecionar a coluna toda, você seleciona os brancos também. Então, dependendo da situação, se tiver algum dado aqui solto, ele não vai dar um valor total, um valor fidedigno, né? Vamos dizer assim, né? E vamos supor que você queira colocar o total aqui. Então, se eu quiser colocar o total aqui embaixo, ele vai somar com o total, né? Aqui, então não vai dar certo. Na tabela não acontece isso. Na tabela, se eu tiver o total aqui embaixo, ele só vai somar os dados. Eu vou demonstrar aqui para vocês, né? Então, nesse caso, eu teria que fazer como? Eu teria que selecionar todos os dados aqui, ó. Esqueci de colocar o parênteses, pessoal, por isso que deu esse erro. Pronto, coloquei. Só que tem um porém. Não arrastou aqui. Então ainda vou ter que ter o trabalho de passar ela aqui para baixo, né? Outra coisa, pessoal, você vê aqui que os dados estão um pouco diferentes, né? Vamos ver aqui, ó. Olha só. No formato de tabela ficou 0,45 no final, né? E aqui ele ficou 100%. E ainda está dando essa mensagem de erro aqui. Por quê, pessoal? Porque eu não fixei a coluna. Então, veja só, aqui, quando você vai olhar aqui em cima na barra de fórmula, você vê que tem H2, H201. No 2, na linha 2 está H3, H202. Então ele está avançando, entendeu? Mesma coisa. Então a mensagem de erro é porque os dados não estão idênticos. Então ele vai dar diferença. Por isso que aqui tá dessa forma, entendeu? E no outro tá bem menor. Aqui tá 100% aqui embaixo e lá tá 0, alguma coisa, né? 0,45. Como é que a gente corrigiria isso? Eu tenho que fixar aqui, ó. No caso, o atalho é F4, certo? Quando você
Eita. Quando você colocar aqui, ó, Ctrl F4, em cada uma das duas, né, ele vai ficar esse cifrão aqui entre as letras, certo? Isso significa que eu estou fixando esses dados, então ele não vai avançar conforme eu arrasto. Clico em Enter e vamos clicar aqui de novo para arrastar. Agora ficou igual, né? Você vê aqui, ó, ficou fixo, só vai variar aqui o primeiro, né? Que é o total da venda. Então, veja como deu mais trabalho no intervalo comum eu colocar essa fórmula para na tabela eu colocar essa fórmula. Aqui foi no instante, coloquei a fórmula, digitei Enter, ele já foi sozinho, ele já fixou os dados sozinho. E aqui eu tive que fixar manualmente, certo? No dia a dia, isso daí ele vai otimizar o teu tempo bastante, né? No caso, você trabalhando, que você tem que entregar um relatório o mais rápido possível, né? Isso daí você já está otimizando algum tempo, né? Outra coisa, pessoal, a tabela, ela ajuda também na hora de você na hora de você colocar uma linha de totais, né? No caso aqui, vamos supor que eu queira colocar um total de quantidade, né? Existe um atalho, esse atalho funciona também no intervalo, tá bom? Que é Alt e igual, né? Tecla Alt, segura a tecla Alt e aperta igual. Ele somou toda a coluna, certo? Ele automaticamente ele já me deu uma linha de totais. Essa última linha aqui chama-se linha de totais, certo? Você vê que ela já ficou em negrito. Ele já entende que aqui é um total, né? Se eu quiser colocar manualmente, é só clicar aqui nessa setinha e aí ele vai me dar algumas opções. No caso eu quero soma, mas se você quiser colocar a média, o máximo, o mínimo, enfim, ou a contagem de linhas, né? Aí tudo bem. Eu vou colocar a soma. Já somou tudo. Se eu quiser colocar a contagem de linhas, deixa eu não dizer que eu quero aqui embaixo colocar a contagem. Vem aqui, ó. Tem 200 linhas. Então, você vê que aqui ele já facilita. Se eu for fazer isso, se eu for fazer uma fórmula e eu queira somar uma coluna dessa, cliquei de novo, né? Você vê que ele vai somar somente os dados, ele já exclui a linha de total. Se eu for fazer a mesma coisa no intervalo comum, vou fazer a mesma coisa, Alt igual, somou, mas não apareceu linha de total aqui embaixo. E se eu for fazer uma soma aqui, e eu vou selecionar o H, né? Selecionar o H, é o nosso equivalente. Ele vai somar o total, tá vendo aqui? Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso, certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixa o like, né? Se inscreve no canal. O canal está começando agora. Eu conto com o apoio de todos vocês. E nossa próxima aula vai ser, a gente vai precisar entender exatamente o que é a tabela, porque vai facilitar, né? A próxima aula será gráficos, certo? Então vamos fazer uma introduçãozinha a gráficos e também explicar por que a tabela ela é importante na hora da gente trabalhar com gráfico, certo? Obrigado, valeu pessoal e até mais.